Aí, pronto. Ok, pessoal. Bom dia novamente, bom dia a todos. Então, nossa palestra aqui, né, hoje vai tratar sobre inteligência artificial, conceitos e aplicações. Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também a organização da CONC, inclusive pela administração aqui da CACU. E eu estou representando a Saicognos, né, uma startup voltada para inteligência artificial. E ao longo, eu vou demonstrar para vocês desde conceitos, né, relacionados à área de inteligência artificial até como aplicações, né, cases aí onde nós podemos aplicar tais conceitos em diferentes problemas, inclusive. Bom, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre minha carreira, né, com relação principalmente a como eu conduzia aí as minhas experiências profissionais e acadêmicas. Bom, atualmente eu estou atuando como chefe de pesquisa e fundador da Saicognos, né, que é uma startup, como eu coloquei para vocês, voltado para a inteligência artificial. Além disso, eu também tenho atuado como professor em diferentes universidades aqui de Bauru e também em outras cidades. Atuo também como mentor voltado para a inteligência artificial e data science. E, anteriormente, né, eu já havia também atuado como cientista de dados em algumas empresas, com foco principalmente em processamento de linguagem natural e mineração de redes complexas. Atualmente, eu estou cursando, né, um doutorado na USP, voltado para a ciência da computação e matemática computacional, direcionado à inteligência artificial. Também sou mestre em matemática, estatística e computação com ênfase em IA também na USP. Eu participo como pesquisador do laboratório de pesquisa, né, inteligência computacional LABIC, no qual a minha linha de pesquisa principal é voltada para a mineração de redes complexas. Também sou pós-graduado em arquitetura de software distribuído. Tenho um MBA voltado para a área de engenharia de software, mas com foco em serviços, né, principalmente elaboração de APIs, arquitetura voltada a serviço, entre outros. E publiquei, embora faz um tempinho já, né, mas eu fiz uma publicação em 2016 junto com dois amigos meus, voltado para um livro, né, voltado para a gestão da tecnologia da informação, teoria e prática. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro mais voltado para a inteligência artificial, com ênfase em mineração de redes complexas. Bom, vamos diretamente para o assunto, né, pessoal? Eu gosto de conduzir essa palestra bem como se fosse uma aula. Eu percebi que, inclusive, até aqui nos participantes tem alguns alunos meus aqui. Fico até feliz que vocês estão podendo participar aqui da palestra. Vai ser uma palestra quase que como uma aula a princípio, né? Dado que os conceitos de inteligência artificial estão relacionados, na verdade, com diferentes outros conceitos, que é muito importante trazer essa bagagem teórica para que vocês possam ter, de fato, né, correlacionar essas terminologias que, de certa forma, é muito recente para a maior parte das pessoas. Bom, primeiro ponto, pessoal, que é importante nós entendermos, aqui eu trouxe duas definições de autores, né, que estão definindo algumas terminologias quanto ao que é a inteligência artificial, embora vale reforçar, né, que existem outras definições também, mas que ambas têm uma convergência muito similar. Elas chegam praticamente na mesma síntese. O Kurzweil, em 90, por exemplo, né, uma das citações aqui que eu trouxe para vocês, ele define que a inteligência artificial, né, é a arte de criar máquinas que executam funções, no qual essas funções exigem, né, inteligência quando executadas por pessoas. É bem interessante essa definição, porque nós já passamos por uma certa era, uma certa revolução tecnológica, né, que foi a terceira onda que nós passamos, no qual houve já um certo uso computacional, no qual, obviamente, o uso da computação apoiou e conseguiu, obviamente, né, melhorar as áreas com a automação. Mas quando a gente fala de automação, né, a automação faz o uso, sim, de computação, mas as tarefas que são automatizadas, elas não necessariamente fazem o uso, por exemplo, de técnicas de inteligência artificial. Por quê? A automação, né, quando eu automatizo um processo, nem sempre esse processo exige uma inteligência máxima, uma inteligência que acaba
sendo, por exemplo, executada por uma pessoa de cunho complexo. Toda vez que eu citar o termo inteligência é porque será aplicada uma solução no qual há um cunho complexo, há uma tomada de decisão complexa para resolver determinado problema. E é aí que a gente vai se apoiar na área da inteligência artificial. Deixa eu só confirmar aqui que o chat parece que está piscando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou se vocês estão me chamando a atenção. Só um minutinho. Ok. Bom, então, pessoal, é bem interessante quanto a gente entender essa convergência que houve, que está havendo, né? Porque atualmente nós estamos com a quarta onda, né? Uma onda que, de fato, agora nós estamos cada vez mais utilizando, né? Tentando buscar o uso da inteligência artificial, assim como outras ondas que também surgiram, como, por exemplo, né? Internet of Things, que também faz parte dessa quarta onda. E quando eu trago esse conceito da complexidade, que aí sim nós temos a necessidade de utilizar uma inteligência artificial, eu vou citar alguns cenários, né? Então, imagine que nós temos uma seguinte problemática. Nós pretendemos desenvolver uma solução no qual essa solução resolverá problemas de cunho jurídico, por exemplo, né? E será que a gente conseguiria criar uma inteligência artificial que consiga analisar um processo jurídico e tomar uma decisão de como esse processo será, por exemplo, avaliado, condenado ou não? Obviamente, quando a gente entra nessas terminologias, atualmente, né, tem profissões como, por exemplo, a área de direito, que os profissionais são especialistas na legislação, entendem muito bem de jurisprudência, para que haja uma fundamentação quanto à elaboração desse processo. Onde eu estou querendo chegar? Que há um profissional que tem uma necessidade, né, de aplicar uma inteligência um pouco mais complexa, né, demanda de assuntos complexos para redigir, por exemplo, uma peça jurídica e que para que ela seja fundamentada. Quando eu coloco para vocês, será que a gente conseguiria utilizar uma máquina, utilizar um software para que ela consiga executar a mesma atividade que esse profissional? Se a gente considera a terceira onda, que até então utilizava conceitos de automação, é muito provável que com automação clássica, né, na computação tradicional, seria muito difícil a gente trazer uma solução como essa. Mas, quando a gente pensa em inteligência artificial, é aí que ela nasceu, é aí que ela existiu. Ela veio justamente para este viés, ou seja, poxa, solucionar problemas que até então demandavam, né, pessoas que aplicavam uma certa inteligência complexa para resolver atividades do dia a dia. E por que não passar a utilizar soluções de IA que resolvam essas atividades, seja na área médica, seja na área jurídica, financeira, entre outras. Diferentes áreas, né, diferentes domínios têm a necessidade, demandam a necessidade de soluções complexas. E o interessante é que o Charniak e o McDermott, em 85, foi até, na verdade, anteriormente ao Kurzweil, ele já tinha feito uma definição anterior quanto ao que seria a inteligência artificial, e ele trouxe um conceito, né, definindo o que seria o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. E a gente percebe que há uma sinergia entre os dois autores. Por quê? É justamente construir modelos, né, construir máquinas, embora o Kurzweil usou mais a terminologia de máquina, e o McDermott ele trouxe mais um conceito de modelos computacionais, mas que estão correlacionados, e a construção desses modelos computacionais vão permitir, né, que a gente consiga aí, obviamente, explorar, conhecer, né, encontrar padrões quanto às faculdades mentais, que aí, ou seja, é a interpretação, né, de um modelo computacional para que resolva problemas que até então são de cunho complexo. Quando ele traz essa ideia de faculdades mentais, né, poxa, será que a gente consegue raciocinar? Será que a máquina consegue raciocinar o mais próximo possível do ser humano? Porque se a gente conseguir que uma máquina raciocine tão bem quanto um ser humano, obviamente ela vai passar a executar as mesmas atividades, ela vai conseguir chegar no mesmo nível de assertividade, de tomada de decisão que nós, seres humanos, conseguimos executar. Então, essa é a proposta, essa é o conceito core, vamos chamar assim, né, macro, entre qual que é o propósito geral, né, qual que é a principal linha de raciocínio entre a inteligência artificial
e as suas aplicações diretamente, né, quanto à sociedade de maneira geral. Bom, aqui tem uma macrovisão que é bem importante porque muitas pessoas acabam confundindo o termo inteligência artificial com outras terminologias que são muito citadas, principalmente em fóruns, em livros, entre outros repositórios, inclusive. Quanto ao que é a inteligência artificial, o que é aprendizado de máquina, né, machine learning, e o que é deep learning, que seria aprendizado profundo. Bom, nós já vimos uma definição anteriormente, né, do que seria a inteligência artificial, e aqui eu estou reforçando quanto a esta terminologia. Ou seja, nós vemos, né, a inteligência artificial como, na verdade, uma ideia macro, ou seja, ela é como se fosse um grupo maior, e dentro desse grupo nós temos as demais terminologias. Então, por exemplo, a inteligência artificial, né, ela é tratada aqui, tem uma outra definição bem simplória, mas que converge com as demais, no qual a inteligência artificial, né, são programas com a capacidade de aprender e raciocinar como seres humanos, que justamente têm a mesma convergência, a mesma definição, né, que as definições anteriores propostas pelos dois autores. Quando a gente começa a funilar este grupo maior, né, que seria a inteligência artificial, nós temos aí a área de aprendizado de máquina. E o que é o aprendizado de máquina? Qual que é a diferença? Na verdade, o aprendizado de máquina está contido em inteligência artificial, ele é uma sub-área da inteligência artificial, mas que lida com a visão algorítmica. Ou seja, se eu preciso resolver um problema do mundo real, quais algoritmos eu vou utilizar? Quando eu fizer essa pergunta, quais algoritmos eu vou utilizar para resolver um problema de inteligência artificial, aí vai entrar o aprendizado de máquina. Por quê? Porque esta sub-área justamente traz consigo diferentes algoritmos para que a gente consiga aplicá-los, né, nos problemas do dia a dia e, com isso, a gente consiga trazer soluções de inteligência artificial. Então, aqui tem uma definição macro também do que é o aprendizado de máquina. Ele é visto como, então, uma área, né, que cuida dos algoritmos com a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado. Isso é bem interessante porque este termo, né, sem ser explicitamente programado, é uma quebra de paradigma, pessoal. Porque quando nós estamos acostumados com a computação tradicional, a computação algorítmica tradicional, nós aprendemos comandos clássicos, né, como, por exemplo, poxa, vamos trabalhar com fluxogramas e uma visão algorítmica. Nós aprendemos laços de repetição, nós aprendemos estruturas condicionais, aprendemos, por exemplo, matrizes, entre outras operações, mas o core da lógica sempre acaba envolvendo algum tipo de estrutura condicional ou algum tipo de estrutura que utilize, por exemplo, laços de repetições. E é interessante porque, na visão algorítmica tradicional, nós quem desenvolvemos essa lógica. Ou seja, é passado um problema na visão algorítmica tradicional para nós, e nós elaboramos uma lógica por meio de ifs, por meio de for, whiles ou qualquer outra estrutura lógica para que a gente consiga chegar numa solução. Quando eu trago aqui para vocês que o aprendizado de máquina, ele aprende sem ser explicitamente programado, é porque nós não utilizamos if, nós não utilizamos for, nós não construímos a nossa lógica da forma tradicional, como muitas vezes a gente aprende, né, em algoritmos. Nem aprendizado de máquina, esse explicitamente programado, o algoritmo chega na solução. E vocês devem me perguntar, mas como que ele faz isso? Ele faz isso com técnicas, né, principalmente de funções matemáticas e estatística. Ou seja, o algoritmo encontra padrões associados a dados, encontrando esses padrões utilizando funções matemáticas ou estatísticas que elaboram uma lógica automaticamente representada por operações matemáticas. Quando eu digo operações, principalmente pelo uso de funções. E é como se essas funções descrevessem um comportamento lógico, descrevessem uma operação, descrevessem um problema, uma solução, sem o uso de condicionais, sem o uso de for, por exemplo. É claro que existem diferentes algoritmos, cada um com seu viés, que eu vou citar isso, inclusive, para vocês um pouquinho, tá? Mas esse é o principal conceito que vocês precisam entender quanto à diferença que já vai haver entre a IA e Machine Learning, que é uma sub-área que cuida da visão algorítmica, né? Dos algoritmos que nós vamos utilizar
que são modelos, né, principalmente de cunho matemático e estatístico. Bom, e aí quando a gente afunila mais ainda, né, dentro de aprendizado de máquina, nós temos aprendizado profundo, que é Deep Learning, que é uma sub-área de aprendizado de máquina. Essa sub-área, ela lida exclusivamente com modelos conexionistas, né, que se enquadram no paradigma conexionista, que, se a gente fosse detalhar o que é esse paradigma conexionista, são redes neurais. A diferença é que as redes neurais dentro de Deep Learning, elas são profundas, elas têm muitas camadas, têm muitos neurônios e resolvem problemas com principalmente grande volumetria de dados. Mas também é possível utilizar Deep Learning com baixa volumetria, tá? Embora vocês vão ver, principalmente na literatura, em fóruns, que o uso principal de Deep Learning tem sido feito em uma grande massa de dados, mas também é possível aplicá-los em uma volumetria menor, tá? Mas, obviamente, que a parametrização tem que ser muito bem configurada, porque você pode perder precisão dependendo do modelo. Mas a área, obviamente, surgiu, né? Deep Learning surgiu justamente para resolver problemas complexos. Problemas complexos que até então os modelos clássicos de aprendizado de máquina não estavam, por exemplo, né, atendendo de certa forma. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, aqui eu coloquei uma intersecção, né, entre as sub-áreas, e vocês vão verificar que eu acabei colocando uma intersecção do que seria a Data Science, né? A Data Science está aí como se fosse uma intersecção entre as outras áreas, entre Deep Learning, Machine Learning e Inteligência Artificial, que é o que muitas pessoas estão buscando hoje a entender. O que é Data Science? A Data Science, obviamente, vai fazer o uso de dados, né? Nós precisamos de dados que inicialmente partem de informações brutas, e a partir disso nós vamos precisar, obviamente, utilizar algoritmos e técnicas, né, para que essas técnicas permitam a gente minerar esses dados com o objetivo de extrair conhecimento, com o objetivo de inferir algo. Quando eu digo inferir, né, inferência, é chegar a uma conclusão, chegar a uma tomada de decisão mais racional, de certa forma. E interessante que a área em si de Data Science, né, ela acabou surgindo com uma mescla de outras áreas. Ela acaba envolvendo a estatística, ela acaba envolvendo a própria computação, ela acaba envolvendo técnicas de otimização matemática, entre outras abordagens. Para quê? Para que a gente consiga minerar essa informação, esses dados, inicialmente que partem que são brutos, né? Obviamente que Data Science tem todo um fluxo. Existem algumas metodologias, né, que nos norteiam quanto a quais são os fluxos que eu caminho, que eu tenho que trilhar para desenvolver uma solução de Data Science. Obviamente que nós temos, por exemplo, vou citar algumas metodologias para vocês, como, por exemplo, o CRISP. O CRISP é uma metodologia muito utilizada em Data Science, que tem uma certa analogia com metodologias ágeis, tá? Eu tenho alguns fluxos, alguns processos que eu executo para que eu atinja, obviamente, o meu objetivo, que seria o entregável, né? Entregar uma solução. A diferença é que essa solução será uma solução de inteligência artificial e que é óbvio, né? Para que a gente consiga ter insumo, para a gente consiga ter aprendizado, nós utilizamos dados, né? E obviamente que esses dados partem que são brutos e ao longo do caminho eles serão trabalhados, serão limpos, transformados, serão aplicados técnicas obviamente de machine learning, algoritmos que vão permitir principalmente a extração de conhecimento desses dados. E a partir do momento que nós temos esse algoritmo que extrai conhecimento e toma uma decisão a partir desses dados, nós temos uma solução de inteligência artificial, ok? Bom, eu trouxe aqui, pessoal, também uma visão quanto a paradigmas de aprendizado de máquina. É bem interessante porque, como eu tratei para vocês, a área de aprendizado de máquina, que cuida dos algoritmos no qual nós vamos utilizar para desenvolver as nossas soluções de inteligência artificial, ela tem subcategorias, tá, pessoal? Da mesma forma, quando vocês, né, por exemplo, quando vocês estavam estudando engenharia de software, né, ou até mesmo paradigmas de software, na computação tradicional mesmo, nós estávamos acostumados a ver quais paradigmas, por exemplo, na computação tradicional. Vou citar alguns cenários para vocês. Por exemplo, nós tivemos paradigma orientado a objetos, né? Paradigma orientado a objetos tem o quê?
tem, obviamente, toda uma semântica, né? Uma sintaxe, uma semântica que permite que a gente elabore softwares que tenham um conceito mais relacionado ao mundo real, né? Ou seja, a gente faz justamente uma abstração, né, dos objetos do mundo real para objetos do mundo virtual. Temos conceito de herança, entre outras características que, obviamente, foram aprendidas na engenharia tradicional. Nós vimos que tem o paradigma funcional, principalmente com o uso de expressões lambdas. Vimos que tem paradigma procedural, entre outros paradigmas que são aprendidos durante o estudo da computação. Quando eu cito os paradigmas de machine learning, tem uma certa correlação entre essa categorização. Da mesma forma que existem categorias de paradigmas, né, que influenciam na sintaxe da linguagem de programação ou na forma como a gente de fato elabora o software, em aprendizado de máquina vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter grupos, né, ou seja, paradigmas, no qual cada um vai ter exatamente uma linha de raciocínio que vai influenciar na sintaxe, que vai influenciar na semântica. Mas nesse aspecto, quando a gente fala de aprendizado de máquina, isso influencia principalmente como eu vou parametrizar esse modelo, para que eu consiga chegar na minha solução de inteligência artificial. E aqui eu trouxe alguns paradigmas clássicos dentro de aprendizado de máquina. Por exemplo, o estatístico. O próprio nome já diz, né, o paradigma estatístico, ele fará o uso, neste caso, né, de técnicas, né, da estatística, ou seja, todos os modelos que se enquadrarão aqui no paradigma estatístico, a linha de raciocínio deles, né, a sintaxe, a parametrização desses modelos serão baseados em conceitos e técnicas estatísticas. Para quê? Para que a gente consiga chegar na nossa solução de IA. Só que ele segue essa vertente. Ele chegará na solução, mas com uma abordagem, obviamente, com viés estatístico. Eu trouxe algumas ideias para vocês quanto a modelos existentes. Nós temos, por exemplo, modelos de séries temporais. Obviamente que séries temporais, existem diferentes modelos que são adotados, né, para soluções desse tipo de problema. Quando a gente traz aqui um viés mais estatístico, eu vou citar alguns cenários. Nós temos, por exemplo, um modelo ARIMA, SARIMA, ETS, são modelos clássicos de séries temporais que resolvem problemas principalmente direcionado a ações. Ou seja, eu quero fazer uma predição de uma ação, uma predição de uma venda. Ou seja, qualquer problemática que envolva uma variável no tempo, desculpa, uma variável no tempo, eu vou poder utilizar um modelo de série temporal. Além disso, né, nós temos aqui modelos lineares generalizados, que é um outro tipo de modelo que se enquadra no paradigma estatístico, e ele faz uso principalmente de parâmetros associados a distribuições de probabilidade. Ou seja, se eu for desenvolver um modelo linear generalizado, eu vou precisar entender muito bem distribuições da estatística, como, por exemplo, o que é uma distribuição normal, uma distribuição Weibull, uma distribuição beta, gama, entre outras distribuições existentes, ok? E a análise de sobrevivência, apenas para citação aqui para vocês, é uma outra área também, que tem vários modelos que se enquadram aqui, né, que são modelos estatísticos, no qual permitem, né, a gente modelar problemas para sobrevivência, tanto de pessoas, como também de objetos. E quando eu digo sobrevivência, é tempo de vida. Suponhamos que a gente queira, por exemplo, desenvolver um modelo para descrever o tempo de sobrevida de um material. Por exemplo, inclusive essa área é muito utilizada na aviação, esses modelos. Suponhamos que a gente quer entender qual que vai ser o tempo de durabilidade de um determinado material que vai ser utilizado na construção de uma determinada aeronave. O que nós poderemos utilizar? Um modelo de sobrevivência que vai ser parametrizado com as características daquele material e o modelo vai nos explicar, né, qual será o tempo de durabilidade daquele material. É um caso. Mas a gente pode aplicar também diretamente a tempo de sobrevida de seres humanos. Inclusive, eu posso até passar um link para vocês. Eu desenvolvi um trabalho que utiliza modelos de análise de sobrevivência para descrever o atendimento dos hospitais que utilizam o protocolo de Manchester. Obviamente, a maior parte dos hospitais fazem uso do protocolo de Manchester, né, que utilizam o uso de cores, né, que determinam o tempo de atendimento de acordo com a urgência, e basicamente foi adotado. Eu utilizei alguns modelos de análise de sobrevivência que descrevem um comportamento estatístico para saber qual que é de fato o tempo de atendimento que essas pessoas serão de fato atendidas, né? Porque embora o protocolo de Manchester tenha algumas
alguns times, vamos considerar assim, fixos, mas nem sempre as pessoas são atendidas naquele horário. Há sempre imprevistos, né? Há sempre urgências e anomalias que podem surgir no dia a dia. E a ideia é que esses modelos eles descrevem mais fielmente qual que vai ser, de fato, o tempo de atendimento daquelas pessoas, que logo vai influenciar se elas estarão vivas ou não, dependendo da urgência. Então, isso é bem interessante. Nós temos também aqui o paradigma simbólico, né? Ele é um paradigma no qual, quando nós elaboramos esse modelo, ele utiliza exatamente símbolos, desenhos, né, que representam uma lógica, no qual o modelo vai encontrar padrões nos dados para representar essa lógica por meio dessas simbologias. E casos aqui, como expressão, por exemplo, né, expressões lógicas seriam um tipo de modelo, e árvores de decisão de regras, né, ou decision tree, que também é muito visto no inglês, né. Obviamente, esse modelo, principalmente a árvore de decisão, e tem derivações dele mais sofisticadas, como o Random Forest, que seria um modelo de florestas aleatórias, é um modelo que cria uma estrutura lógica em formato de árvore, né? E é interessante que este modelo ele consegue relacionar as variáveis, né, de maneira que ele encontra uma lógica automaticamente para descrever um problema. Inclusive, como eu citei, o Random Forest é um modelo muito, muito utilizado na atualidade, inclusive com uma acurácia, né, uma assertividade muito alta, tá? Além disso, nós temos os modelos conexionistas. Os modelos conexionistas, né, o paradigma conexionista se enquadram, obviamente, modelos de redes neurais. Este paradigma, né, o conexionista, ele é um paradigma inspirado, né, biologicamente falando, ele teve uma inspiração no sistema nervoso. Os modelos que se enquadram aqui são modelos de redes neurais, obviamente que aqui eu citei num nível mais macro, né, quanto a redes neurais, embora saibamos que existem várias derivações de modelos de redes neurais, como, por exemplo, redes multilayer perceptron, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, redes neurais siamesas, adversariais, temos vários. Essa área é muito grande, pessoal, tem muitas derivações que partem do conceito de redes neurais, que é um modelo bioinspirado, né, com uma inspiração biológica, e que tenta formular uma topologia que lembra o cérebro, tá? Um cérebro artificial. E que está correlacionada a Deep Learning, que, como eu falei para vocês, Deep Learning são modelos mais densos, né? Mais complexos, baseados em redes neurais, ok? Bom, temos também aqui outros paradigmas, né? O paradigma bayesiano, que ele utiliza teoremas probabilísticos e baseados em certeza. É bem interessante porque toda vez que a gente está trabalhando com um problema, uma problemática, né, no qual há muita incerteza sobre aquela problemática, ou quando a gente quer, inclusive, entender sobre a causalidade de fatos, né, de situações, nós podemos aplicar modelos bayesianos. Tá? Eles são muito utilizados para este cenário. E aqui eu citei alguns modelos que se enquadram ao paradigma bayesiano, ou seja, as redes bayesianas, modelos gráficos probabilísticos ou redes markovianas também. Tá? Eles têm características probabilísticas. Bom, além disso, temos outro paradigma, né, que é o paradigma evolutivo. Ele é um paradigma que é inspirado na teoria evolutiva, a teoria de Darwin, né? E eu tenho um modelo bem clássico também aqui para vocês, que se enquadra ao paradigma evolutivo, que são os algoritmos genéticos. É bem interessante porque a lógica que envolve este modelo, este algoritmo, ele segue exatamente as características da teoria evolutiva. Então, eu tenho o conceito de população, de seleção natural, de cruzamento, de mutação, eventualmente, que eu posso realizar sobre esses indivíduos, e o algoritmo ele converge a partir dessas parametrizações. E são muito utilizados para problemas de otimização, principalmente. Inclusive, a gente pode combinar, né, o paradigma evolutivo com outros paradigmas. É muito utilizado isso também, principalmente na atualidade. Bom, nós temos também aqui, por fim, né, o paradigma analogista. Ele tem uma outra característica, ou seja, os modelos que se enquadram aqui, eles trabalham, né, por meio de similaridade, ou que eles chamam de conceito de kernel. Ou seja, para que o modelo consiga tomar uma decisão, ele compara essa amostragem com outro por meio de técnicas de similaridade. Geralmente são funções matemáticas, né? Procedimentos matemáticos que realizam cálculos de similaridade, como, por exemplo, um cálculo muito clássico utilizado nos modelos analogistas
é o uso da distância euclidiana. A distância euclidiana é estudada principalmente quando a gente faz o estudo sobre vetores, né, que é uma norma vetorial, na verdade, ou seja, como que eu calculo uma distância entre dois pontos num plano cartesiano, ou seja, eu tenho uma representação vetorial. Eu poderia estar utilizando um conceito de norma, né, que poderia estar adotando como um conceito de norma um cálculo de uma distância euclidiana. E essa distância, né, ela vai me indicar o quão similar é um ponto em relação ao outro. Aí você deve me perguntar, poxa, mas como que eu vou saber o quanto é similar ou não? No conceito dos modelos analogistas, quanto mais próximo um ponto estiver do outro, ou seja, quanto menor for essa distância euclidiana, significa que eles estão mais correlacionados, mais próximos, né? Eles têm características mais próximas um do outro. Se a distância euclidiana entre esses dois pontos for muito, obviamente, muito longa, né, muito distante, significa que as características desses pontos, dessas amostras, não são tão similares. Tá? Então, o modelo, ele interpreta a partir desta linha de raciocínio, né? E, obviamente, quanto mais próximos eles forem, mais similares eles serão, e isso será utilizado, obviamente, para a tomada de decisão deste modelo. Opa, acabei esquecendo de citar aqui para vocês. Nós temos o KNN, né? O KNN é um caso como esse, que trabalha com conceito de distância euclidiana, mas ele também utiliza outras distâncias além da euclidiana. E nós temos o SVM, que é o Support Vector Machine. É um outro modelo que se enquadra ao paradigma analogista. E ele utiliza o conceito de kernel neste caso, tá? A ideia de kernel aqui traz uma ideia também, né, mas no uso de funções principalmente, funções que descrevem, obviamente, um comportamento espacial sobre a minha amostra para descrever o quanto que essas amostras podem estar, né, por exemplo, né, similares uma das outras, mas dentro desse espaço que foi descrito por funções baseadas em kernel. Essas funções, vou citar algumas para vocês, né? O SVM, ele tem funções lineares, funções radiais, funções polinomiais. É como se eu escolhesse uma função que descreve um comportamento de um conjunto de dados. E ele compara isso com base em uma margem. Ele tem um conceito de margem que vai comparar o quanto que essas amostras estão fora ou dentro desta linha de confiança, vamos chamar assim. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, né, aqui obviamente eu trouxe mais uma ideia mais teórica, macro, entre a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, e eu vou puxar principalmente uma linha de redes, de maneira geral. Vou citar cenários de redes neurais que se enquadram como multilayer, perceptron, redes recorrentes, redes convolucionais e redes probabilísticas, com alguns cenários de aplicações para vocês entenderem a aplicabilidade disso. Bom, eu vou começar aqui com as redes neurais do tipo multilayer perceptron, que é um tipo de modelo de rede neural, né, que tem uma topologia específica. Bom, a ideia principal, pessoal, do conceito da perceptron, em particular a multilayer perceptron, como foi tratado, né, eles são modelos computacionais inspirados, né, no sistema nervoso, são modelos biológicos, e eles são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. A rede neural multilayer perceptron, ela tem uma carinha bem parecida com este desenho aqui. Obviamente que ela pode ter derivações, tá? Mas todas as redes neurais do tipo MLP terão camadas de entrada, que serão as características que serão alimentadas nesse modelo, ou seja, os dados, quando eu tenho um conjunto de dados que eu quero utilizar para um aprendizado, eu vou utilizar esses dados como entrada deste modelo, para que o modelo aprenda padrões com essas amostras. Toda multilayer perceptron tem camadas intermediárias, né? Pode ser que eu tenha uma única camada intermediária, pode ser que eu tenha 2, 3, aí vai variar, mas geralmente tem ao menos uma camada intermediária, tratando que é uma multilayer, né? Eu tenho que ter N camadas. E para que servem essas camadas intermediárias? As camadas intermediárias, ou que alguns chamam de hidden, escondidas, né? São camadas que descrevem principalmente comportamentos não lineares. É justamente nessas camadas que a gente adota o uso de funções, geralmente de cunho não linear, para explicar a complexidade dos dados que serão utilizados como alimentação dessa rede. Então, podemos escolher, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira camada, uma função tangente hiperbólica. Posso escolher aqui nessa outra camada uma função, por exemplo, ReLU, que é uma linear retificada. Ou seja, nós temos diferentes funções que podem ser utilizadas nessas camadas para que elas encontrem padrões complexos nos dados que serão alimentados.
como um cenário que eu falei para vocês. Imagine que aquele cenário jurídico. Imagine que eu quero desenvolver um modelo que eu vou passar para ele, né, por exemplo, né, dois documentos de natureza jurídica, talvez jurídica e contábil, né? Vamos considerar aí uma procuração e o contrato social. Então, eu alimento aqui os dados referentes à minha procuração, um contrato social, e a minha rede neural vai ter que conseguir explicar para mim se esse documento que eu estou alimentando, se ele é um contrato social ou se ele é uma procuração. Imagine que seria uma IA que classificaria esses dois documentos. Como que ela vai encontrar padrões complexos para entender se aquela informação textual é um contrato social ou uma procuração? Como que ela faz isso? Obviamente que, ao utilizar aqui as camadas escondidas com funções, principalmente de cunho não linear, essas funções vão encontrar padrões nos textos que estão sendo alimentados e, a partir do momento que ela obter esses padrões, ela vai conseguir tomar a decisão se aquele documento é ou não, por exemplo, uma procuração ou um contrato social. E, obviamente, a partir disso, nós temos a camada de saída, que é a própria tomada de decisão, né? Ou seja, é o ato assumindo que esse modelo já encontrou padrões e ele vai conseguir tomar a decisão dele. Ou seja, como esse caso que eu citei para vocês, seria um problema de classificação. Ela vai estar classificando se um documento é um contrato social ou uma procuração. Podemos aplicar até outros cenários. Imagine um reconhecimento facial. Imagine que eu estou pegando uma foto, né, de uma pessoa. A camada de entrada seriam os pixels dessa foto, assumindo que uma imagem é formada por pixels, né? Eu estarei alimentando os pixels como camada de entrada. O modelo vai encontrar padrões com esses pixels utilizando as camadas intermediárias, que têm essas X quantidade de neurônios, e a tomada de decisão, suponhamos, desta rede seria, por exemplo, se essa foto é dessa pessoa exatamente ou de outra, por exemplo. Né? Seria um problema de classificação de imagens adotando o uso de redes neurais. Aqui tem, obviamente, um complemento, né, quanto à generalização, né, do que é a MLP, ou seja, quais são as características dela. A Multilayer Perceptron tem essas características. Vários neurônios, né, que são representados por esses nós. Nós temos várias camadas neurais, ou seja, tem a camada de entrada e posso ter N camadas escondidas, tá? E tem a minha camada de saída. É um modelo complexo porque eu consigo adotar diferentes funções, principalmente de cunho não linear, nas camadas intermediárias. Resolve justamente problemas não lineares. Quando eu digo problemas não lineares, pessoal, são problemas complexos, tá? De cunho complexo. E cada neurônio aqui tem uma saída independente, tá? Que são basicamente as sinapses. Tá? Essas arestas que vocês estão vendo aqui, ó, são chamadas de sinapses da rede. E os nós que vocês estão vendo são chamados de neurônios. E cada neurônio vai ter a sua saída independente, né, referente aí às sinapses que estão interconectadas. Ok? Bom, quais problemas que a Multilayer Perceptron consegue resolver? Problemas de classificação, por exemplo. Eu poderia utilizar essa rede para predizer se um rosto, né, de uma determinada foto, é de um homem ou de uma mulher. Ou seja, como que uma IA poderia fazer isso? A gente poderia estar utilizando essa rede neural que vai analisar os pixels dessa imagem, encontrar padrões e conseguir chegar na conclusão se este rosto é ou não de uma mulher ou de um homem, por exemplo. Podemos adotar o uso da MLP, né, em problemas de regressão. Um caso de problema de regressão. Predizer o score de crédito de um cliente baseado em suas características. O que é uma regressão? Uma regressão, pessoal, é toda vez que a gente quer resolver um problema no qual a saída desse problema é uma variável contínua, uma variável numérica, tá? Ou seja, o score de crédito de um cliente é uma variável numérica, tá? A natureza dela é um número. A classificação já não é uma natureza numérica, é uma natureza distintiva, geralmente categórica. É um sim ou um não, é um sim ou não ou um talvez, é um bom cliente ou um péssimo cliente ou um excelente cliente. Ou seja, eu quero classificar a distinção entre o meu problema. E a regressão não, eu já quero estimar um valor, tá? Eu quero estimar um valor que geralmente é de natureza contínua. Nós também podemos utilizar para resolver problemas de predições de séries temporais. A série temporal, ela também tem natureza contínua, mas eu posso ter séries de natureza discreta também. A diferença é que o problema de série temporal, ela é uma variável que está sendo influenciada pelo tempo. Por exemplo, eu poderia utilizar a Multilayer Perceptron para resolver um problema de série temporal que realize a predição de preços de ações na Bolsa de Valores. Seria um cenário.
Tá? E aí eu coloquei alguns desenhos para vocês entenderem. Aqui seria uma classificação, então eu quero classificar essas amostras em vermelho, dessas amostras em verde, dentre essas amostras em azul. Esse seria um problema de regressão, ou seja, eu preciso encontrar uma função que descreve os pontos dentro desse plano cartesiano, ou seja, os pontos são valores contínuos. Eu preciso descrever como que eu chego nesses valores contínuos. E o problema de série temporal, aqui tem um desenho como se fosse de uma série temporal de ações, né, uma bolsa de valores, no qual eu estou analisando no range de um período aqui, né, por exemplo, entre 2012 até 2020, e eu quero fazer, por exemplo, a predição das próximas ações. Aí seria um problema de série temporal. Bom, aqui eu vou entrar agora com vocês quanto a um conceito de redes neurais convolucionais, que é uma extensão, tá, das redes neurais, que vão ser utilizadas principalmente para problemas de cunho complexo envolvendo imagens e também envolvendo vídeo. Redes neurais convolucionais, pessoal, a gente já está entrando em Deep Learning, tá? São modelos conexionistas que têm uma estrutura topológica bem complexa e densa, que resolvem, obviamente, problemas complexos. E, inclusive, é uma das principais redes aí tratadas como o estado da arte para resolver problemas em imagens, principalmente, e vídeos. Não que a gente não possa aplicar em outras problemáticas, mas esta rede, ela cresceu muito com a aplicação de imagens. Ela pode ser adotada em problemas de texto também, ok? Quais são as características dessa rede, pessoal? Então, a rede convolucional ela foi projetada para trabalhar com entradas que têm fortes dependências espaciais em regiões locais de entrada. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas o que é isso, né? O que é entender essas fortes dependências espaciais, né, em regiões locais? Bom, quando a gente analisa uma imagem, tá? Eu coloquei aqui uma imagem, por exemplo, de um server. Imagine o seguinte, imagine que eu queira analisar, poderia ser qualquer imagem. Qual que é a característica da representação espacial de uma imagem? Uma imagem é formada de pixels, né? E ela está sobre um plano cartesiano. Nesse caso, né, se eu for analisar essa imagem disposta num plano cartesiano, ela é uma representação matricial. Eu tenho linhas e colunas. Quando eu digo essa dependência espacial em regiões locais, significa que se eu colocar um quadrado, igual está aqui, ó, tem uma região, tipo um retângulo que foi colocado aqui. Se eu for analisar um pixel e comparar quem que é o meu pixel vizinho, por exemplo, eu escolho um pixel aleatório nessa imagem e começo a fazer alguns questionamentos. Quem que é o pixel que está à minha esquerda? Quem que é o pixel que está à minha direita? Quem que é o pixel que está acima de mim? E quem que é o pixel que está abaixo? Quando eu falo dessa dependência espacial em regiões locais, é justamente encontrar padrões na região, né, nas amostras, nos pontos que estão à minha volta, seja à esquerda, à direita, em cima ou embaixo. Qual que é a linha de raciocínio que vocês já vão começar a entender? A rede convolucional, ela começa a encontrar padrões a partir disso. Ela analisa, por exemplo, os pixels que estão à frente, atrás, em cima, embaixo, e começa a ver se tem algum tipo de padrão entre essas dependências, né? Entre, neste caso, os pixels que estão sendo analisados. Por isso que é tratado que a rede convolucional ela foi projetada fortemente para resolver e encontrar padrões em dados que têm esse tipo de dependência. E nada melhor do que um cenário de imagens, né? Porque, como eu tratei para vocês, uma imagem é formada por pixels. E quando a gente chega na representação matemática disso, a gente percebe que há uma dependência, uma correlação entre os pixels vizinhos. O que nos leva, né, a utilizar uma rede convolucional que consegue chegar em várias, obviamente, resultados, né? Chegar a resultados que são muito eficientes. E, como eu coloquei aqui para vocês, né, podemos tomar como exemplo uma imagem bidimensional, que é esse cenário. Só que aqui a imagem ela serve como alimentação da rede, né? E a rede convolucional ela tem algumas camadas na entrada, aqui ó, de entrada, que é justamente a convolução e o pooling. E eu posso ter várias convoluções ou pooling. Para que servem basicamente essas camadas? As camadas de convolução e pooling são utilizadas principalmente para a extração de característica. Ou seja, elas vão analisar os pixels desta imagem de entrada de maneira até mais macro, né, para vocês entenderem, é como se essas camadas de convolução e pooling fizessem uma filtragem para a gente, selecionando quais são os pixels dessa imagem que são mais representativos, ou seja, os pixels mais importantes, que aí sim eu quero utilizá-los para, por exemplo, chegar num problema de classificação, ou seja, distinguir essa imagem entre esses diferentes animais. Ou seja, seria um problema de classificação multilabel, né? Quero diferenciar essa imagem, se ele é um cachorro, se é um gato,
o leão, assim por diante. E aí o que acontece? Essa filtragem que é feita, até para vocês entenderem, se a gente for analisar que eu quero, por exemplo, classificar este animal, vocês concordam comigo que o fundo desta imagem, que é representado por essa área verde, será que essa área verde descreve esse animal? Na verdade, não. A área verde seria um cenário onde os pixels não são tão representativos. Mas e a área do animal, que tem esses pixels em branco, meio no marrom, em preto, que tem essas regiões correlacionadas? Poxa, é a própria região do animal. Então, o que seria interessante na camada de convolução? Filtrar somente os pixels que de fato são mais representativos, que seriam do animal, para utilizá-los como uma classificação na rede neural depois. Então, de maneira bem macro, essa camada de convolução ela vai permitir extrair esses dados, tá? Desta forma. E aí, a partir disso, nós aplicamos essa entrada, né, numa camada, numa rede multi-layer perceptron, que também é chamada de fully connected. Ou seja, é como se nós pegássemos as características que foram extraídas daqui, tá? E nós conseguimos fazer a aplicação, né? Ele serve como entrada para uma rede neural multi-layer perceptron, que vai fazer a nossa classificação posteriormente, tá? Aqui tem só um complemento, né, tratando para vocês que as redes convolucionais podem ser utilizadas também em dados sequenciais, como textos e séries temporais, embora ela é mais utilizada em problemas de imagens, como eu tratei, ok? Bom, aqui eu vou fazer agora um complemento sobre as redes recorrentes, tá? As redes recorrentes é um tipo de rede que segue uma estrutura sequencial, se enquadra como um modelo também de Deep Learning, então é um modelo estado-da-arte para esse tipo de problemática também. E eu vou tratar aqui para vocês algumas características dessa rede. Bom, essa rede ela vai ter uma topologia sequencial, né? Ela lembra uma estrutura sequencial, no qual as nossas características que estão sendo alimentadas, como por exemplo x0, x1, x2 a xn, são as nossas features. Imagine x0, x1 até xt no tempo t, né? Como se fossem, por exemplo, os preços de ações da Petrobras. Então, imagine que aqui eu tenho o preço da ação da Petrobras na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. Imagine que a gente quer utilizar essa rede para encontrar padrões nesses preços de ações. Quando ela encontra esses padrões, obviamente que essa rede tem uma característica de encontrar o estado, né? Quando eu digo estado é como se fosse uma característica, né? Um padrão sobre o valor de entrada. E a partir do momento que essa rede encontra os estados que descrevem, por exemplo, os preços de ações da Petrobras, a gente tem a capacidade de, obviamente, realizar um forecast, né? Ou seja, uma predição dessas possíveis ações futuras. Ou seja, então a rede recorrente, né, ela é um tipo de rede neural no qual nós vamos observar aqui que existe uma conexão entre os nós ao longo de uma sequência no tempo. Ou seja, esse primeiro nó, que seria a ação da segunda-feira, está correlacionado com a ação da terça, está correlacionado com a ação da quarta e assim por diante. Eu tenho uma sequência, tá, desses neurônios ao longo do tempo. E que de forma mais matemática, computacional, nós podemos definir como um grafo direcionado, tá, a representação dessa rede. Quais tipos de aplicações nós podemos utilizar as redes recorrentes? Elas podem ser utilizadas para uma gama de problemas, tá, pessoal? Que tenham características de séries temporais. Lembrando que características de séries temporais são variáveis que estão associadas, geralmente, né, a uma variável do tempo. Ou seja, elas sofrem alguma influência do tempo. Ou pode ser alguma influência sequencial, não necessariamente do tempo. Por exemplo, eu poderia utilizar uma rede recorrente para criar um padrão que consiga, por exemplo, né, predizer a sequência de Fibonacci para mim, por exemplo, conseguiria. A sequência de Fibonacci, ela segue uma ordem sequencial, né? Não necessariamente atrelada ao tempo, mas é uma estrutura sequencial. Ou seja, eu posso aplicar uma rede recorrente para predizer as próximas sequências de Fibonacci automaticamente? Posso, tá? Poderia fazer isso. Quais são as aplicações diretas, né? Então, desde programas de textos, áudios e vídeos podem ser utilizados. Posso utilizar a rede recorrente para reconhecimento de fala, para detecção de padrões em ações, análise de sequência de DNA, modelagem de idiomas, tradução, geração de texto, entre outros, tá? Ambos têm características sequenciais. E vocês estão percebendo que são problemas de cunho complexo, tá?
não são problemas clássicos resolvidos com automação, ok? E aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre as redes bayesianas, já está quase para o finzinho aqui, tá? Para eu estar fazendo o encerramento quanto a essas abordagens e aplicações. Aqui eu trouxe principalmente uma ideia de redes aqui para vocês terem uma visão entre diferentes modelagens que podem ser realizadas, tá? E aplicações diretas com esses tipos de redes. Eu vou falar um pouco sobre as redes probabilísticas bayesianas, agora para vocês, que é um outro modelo, né, que tem uma característica, obviamente, de rede, mas com viés probabilístico. Vai utilizar, inclusive, o conceito do teorema de Bayes, tá? Teorema que envolve, inclusive, probabilidade condicional e distribuições de probabilidade para descrever, né, encontrar padrões sobre um conjunto de dados. Bom, aqui tem uma definição, né, mais macro, né, quanto ao que é uma rede bayesiana. Então, uma rede bayesiana é uma estrutura gráfica, né, que nos permite representar e raciocinar sobre um domínio incerto. Vale reforçar para vocês que, inclusive, os tópicos que eu citei nos paradigmas é que o modelo bayesiano ele tem esse viés, essa natureza, ou seja, de conseguir explicar fenômenos, principalmente baseados em incerteza. E os vértices de uma rede bayesiana, né, elas representam um conjunto de variáveis aleatórias de um domínio. E um conjunto de arestas direcionadas conectam os pares de vértices, representando as dependências entre essas variáveis. Quando eu digo que eu tenho um conjunto de vértices aqui, né, por exemplo, que descrevem variáveis aleatórias em um determinado domínio, que, por exemplo, é representado por esse nó x1 ou por esse nó x2, o que eu poderia associar aqui? Ó? Eu poderia associar um problema, por exemplo, sintomático, associado aí a uma área mais médica, né, voltado mais para a parte de biológica, de maneira geral. Suponhamos que a gente queira modelar aí uma rede bayesiana para fazer diagnóstico, para que ela consiga realizar um diagnóstico médico, uma inferência, né, sobre um diagnóstico médico. O que a gente poderia utilizar, né, como variáveis para diagnosticar uma pessoa? Suponhamos que seria um diagnóstico para verificar a possibilidade dessa pessoa estar com gripe ou com Covid. Quais poderiam ser as variáveis de entrada, né, que vão ser utilizadas para a rede encontrar padrões? Por exemplo, os sintomas dessas pessoas. Imagine aí, poxa, a pessoa está com quais sintomas, né? Imagine que a variável x1 seria um sintoma se ela está com dor de cabeça. Eu poderia ter outras variáveis como sintomáticas, né? Por exemplo, uma variável se essa pessoa teve febre, se ela teve diarreia, outras características que poderiam ter ocorrido. E aí, a partir disso, este nó, né, ele estaria correlacionando, mediante esses sintomas, né, qual seria a causa desses sintomas. Imagine que a pessoa aqui teve dor de cabeça, teve várias características sintomáticas, né, e que a causalidade, né, no caso, o que acarretaria nisso, seria o quê? X2, a possibilidade dessa pessoa ter, por exemplo, uma gripe ou até mesmo um Covid. Então, esse seria um cenário onde os nós, né, os vértices dessa rede, nós utilizaríamos variáveis aleatórias que descrevem um problema e que obviamente, estão influenciando uma a outra, mas com o objetivo de chegar numa conclusão. Ou seja, qual que é o diagnóstico que nós poderíamos fornecer, né, inferir para esse conjunto de variáveis aleatórias mediante um determinado domínio. Então, é bem interessante porque essa rede, além de descrever as causalidades entre as variáveis, ela também chega numa conclusão, né, quanto a predizer um valor, a inferir, por exemplo, um problema de classificação, até mesmo um problema de regressão. Aqui eu trouxe uma aplicação, inclusive eu havia feito essa aplicação no meu período de mestrado, no qual eu utilizei, tá, o uso de redes bayesianas para descoberta de relações causais em vendas, tá, das lojas do Bob's no estado de São Paulo. Inclusive, até no meu período de mestrado, eu acabei desenvolvendo um pacote para R, que é o BNViewer, eu ainda mantenho esse pacote, que permite justamente chegar na análise causal dessas variáveis e também na inferência. Aqui tem um cenário onde a rede encontrou algumas relações de causalidade nos produtos do Bob's de São Paulo e foi bem interessante porque ela descobriu uma influência direta, principalmente com a venda de milkshake. Ou seja, para a rede, né, a rede bayesiana, ela conseguiu realizar uma descoberta, né, de que, embora para muitos isso já soa óbvio, mas é interessante que o modelo chegou nessa conclusão, de que em São Paulo, né, a venda de milkshake, por exemplo, é a variável mais representativa, ela tem uma influência de 100% sobre a venda. Tá? Um outro ponto que foi bem interessante é que o adicional, que é obviamente também solicitado no momento que a gente
adquirir um combo, principalmente, ele já não teve tanta força quanto a venda de milkshake. Embora as outras variáveis estão apagadas, né, porque a ideia foi dar ênfase na venda de milkshake, mas um outro ponto que foi interessante é que as outras variáveis que chegam ao milkshake nos denotam a venda de um combo, ou seja, neste nó eu tenho o que seria a venda de um sanduíche, que me acarreta na compra de um milkshake, né? Desculpa, de uma bebida, que me acarreta na compra de um milkshake para depois realizar uma venda. E esse comportamento, obviamente, foi analisado, que na verdade é a operação de vendas de combos. E um combo é composto por um sanduíche, uma bebida mais um milkshake. E que eventualmente as pessoas fazem a aquisição de adicionais. Tá? Então esse é um cenário de aplicações para vocês verificarem quanto à rede Bayesiana. Entender como que uma operação é realizada, né? Ela consegue encontrar as relações de causa e ela também consegue chegar numa inferência, ou seja, eu consigo saber qual que vai ser a predição dessa venda mediante a topologia desta rede. Tá? Aqui tem um outro cenário, tá? Uma outra aplicação. Essa aplicação eu até submeti um artigo no LinkedIn e eu publiquei um outro pacote chamado DBN Learn, que é uma extensão do BNViewer. Esse pacote, o meu intuito foi desenvolver um modelo de rede Bayesiana para séries temporais e eu fiz uma aplicação direta com a predição das ações da Amazon. Então, a topologia da rede tem esse comportamento, né? Foram utilizados 30 vértices, né? Que cada um representa uma variável do tempo, e o vértice XT é a variável alvo, no qual se deseja fazer a predição. No caso, essa predição é predizer qual que vai ser a ação da Amazon no dia seguinte. Aqui tem um gráfico comparativo para vocês terem uma visão, né, do valor real das ações e o valor predito. Vocês vão perceber que a inferência de um dia posterior, a rede teve uma assertividade bem considerável, ficou bem ajustável, inclusive. Então, é uma possibilidade também do uso, né, de redes bayesianas dinâmicas, nesse caso, né, porque faz uso de séries temporais para previsão de ações. Então, é um cenário que vocês poderão estar adotando. Tem o link aqui, depois eu posso estar compartilhando com vocês este PDF, esses links, para que ou vocês podem até pesquisar sobre DBN Learn ou BNViewer, para caso vocês tenham curiosidade, entender a aplicação desses modelos, tá? E é isso, pessoal. Aqui, por fim, eu coloquei uma bibliografia base para vocês, principalmente, né, de redes de maneira geral, que foi o foco, e também que trazem uma visão geral aí quanto à inteligência artificial e machine learning, que é interessante que vocês tenham esse entendimento. Vai reforçar que a literatura, pessoal, vocês vão encontrar muito mais, quando eu digo assim, materiais exclusivos que trazem conceitos principalmente mais novos, a maioria estarão em inglês, tá? Não que não tenham livros bons em português. Tem, mas geralmente, quando a gente acessa um livro em inglês, principalmente de produção mais atual, com certeza eles estarão muito atualizados com as tecnologias mais recentes associadas a estes termos que eu trouxe para vocês, ok? Então, com isso, eu encerro aqui a palestra e fico aberto para perguntas, pessoal, caso vocês queiram, ok? Obrigado. Obrigada, Robson, pela palestra, foi muito legal. Até eu, que não sou da área, consegui entender algumas coisas, muito bacana. Pessoal, agora é o momento que a gente tem para poder interagir, né? Então, quem tiver perguntas tem o botãozinho de levantar a mão, mandar no chat ou até mesmo abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, enquanto vocês vão mandando as perguntas aí, eu vou agradecer, então, a presença do Robson, né, por ele ter disponibilizado o tempo dele, de ter montado toda essa aula para a gente, foi muito bacana. Obrigada por receber o nosso convite. É muito importante ter esse movimento, né, de compartilhar conhecimento também. Isso é uma das nossas, dos nossos objetivos como CONF e como comunidade. Então, obrigada. A Isabela mandou 100 perguntas, foi sensacional, um assunto muito interessante que chega a explodir a mente. Proveitoso para vocês. Eu vou tirar aqui o full screen, porque assim eu consigo acompanhar as perguntas, tá? Que meu chat ele não está aparecendo aqui para mim. Só um minutinho. Tem uma pergunta do Giovanni. Boa tarde, Robson. Durante a minha faculdade, tive muitos problemas no estudo da estatística, principalmente por causa da didática do professor. Só fui encontrar sentido
na estatística quando comecei a estudar data science. Você teria uma recomendação para quem teve um passado sofrido que nem esse? Ok, inclusive muitos alunos meus acabam questionando, né, e colocando como um desafio justamente o entendimento da estatística e também da matemática, né, porque nós temos uma mescla das duas abordagens, né, na inteligência artificial, em data science, e é um desafio mesmo, principalmente para quem está acostumado, veio puramente da computação, não que nós não temos disciplinas de matemática e estatística na computação, mas talvez não no nível tão profundo, né? E, obviamente, o uso da IA, principalmente alguns modelos mais sofisticados, fazem uso de técnicas mais elaboradas aí da estatística. O que eu aconselho é o seguinte, tá? Obviamente, né, que para que a gente consiga trilhar esse caminho, principalmente os modelos mais complexos, eles vão exigir um conhecimento mais sofisticado da estatística, mas nada impede a gente começar do básico. Quando eu digo básico, é retomar os pontos clássicos da estatística, como, por exemplo, relembrar a estatística descritiva. Poxa, o que é uma média, moda, mediana, desvio padrão? O que é uma distribuição de probabilidade? Que são fundamentos que, de certa forma, básicos, né, da estatística, são elementos fundamentais, mas que já irão nos dar um norte muito grande, tá, para os modelos mais adiante. Outra abordagem que é muito importante, entender o que é um teste de hipótese. Tá? A maior parte dos modelos de data science, de machine learning, de maneira geral, que são construídos, a gente precisa comprovar se aquele modelo é eficiente, e geralmente se realiza o uso de testes de hipótese, né, inclusive de outras métricas de avaliação, mas que tem um viés estatístico ou matemático. Então, quando eu digo assim, poxa, qual material que a gente poderia reforçar? Eu acho que assim, eu vejo isso muito particular, tá? Eu vejo que tem alunos que, por exemplo, têm mais facilidade em pesquisar esses termos, talvez até no YouTube da vida, né? Ou seja, poxa, eu vou ver uma videoaula bem direta para que eu consiga recapitular esses exemplos. Ou, não, eu tenho mais capacidade, mais facilidade vou pegar um artigo no Medium mais direcionado, né? Um artigo no Medium mais direcionado com esses tópicos, ou eu posso, numa linha, de adquirir um livro, né? Tem um livro muito eficiente, muito interessante, que chama Estatística Básica, tá? A maioria dos estatísticos que eu conheço utilizam este livro, tá? Eu aconselho vocês, até como referência, né? Vocês poderão estar adquirindo esse livro, quem quiser entender a estatística básica, mas já com um viés, de certa forma, com alguns tópicos, eu diria que intermediários, tá? E aí vocês vão amadurecendo. E não fujam da matemática, porque, principalmente modelos que são baseados em otimização, vai ter a necessidade de procedimentos matemáticos. Quais são os tópicos fundamentais utilizados de matemática, obviamente, né, utilizados aí na área de data science de maneira geral? Entender o que é uma função, quais são as funções existentes, funções lineares, funções não lineares, é muito importante isso. Entender matrizes, tá? Entender operações vetoriais, principalmente envolvendo distância de vetores, e também cálculo numérico, tá? Quando eu digo cálculo numérico, é resolver problemas lineares, de sistemas lineares. Ou seja, como que eu resolvo um sistema linear Gauss-Seidel, Cholesky, Jacobi, uma decomposição LU, ou são aquelas decomposições que nós estudamos em cálculo numérico. Lembrando, pessoal, isso é para vocês ir amadurecendo, não que tenham que ver tudo de uma vez, tá? Comecem aos poucos, porque isso vai ajudar muito vocês a entenderem como que os modelos de machine learning são parametrizados. Porque se vocês não entenderem esse viés estatístico e matemático, vocês vão se tornar cientistas que só decoram framework. Ou seja, aquele cientista que pega uma framework lá, um TensorFlow, ou por exemplo, um scikit-learn, parametriza ele aleatoriamente, né, e não sabe o que está parametrizando. Agora, quando você entende esses conceitos, você vai saber quais são os parâmetros, qual que é a função que tem que ser utilizada, o porquê que você está utilizando aquela função. Então, isso vai torná-los cientistas melhores, tá? Então, é a dica que eu daria aí quanto aos tópicos, e pode ser tanto no YouTube, a busca, Medium, ou até mesmo a busca de um livro de estatística básica inicialmente, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas, estou tentando acompanhar aqui. Você quer que eu vou falando aí, você vai respondendo? Tá, quando eu entendi. Eu vou lendo aqui as perguntas para você e os comentários, você vai respondendo, pode ser? Ah, perfeito, excelente. Uhum. Depois a gente teve um comentário da Agatha, falando muito obrigada, foi muito bom, vou estudar mais sobre o tema. Obrigada pelas referências. Depois a gente teve um comentário também do Guilherme de Almeida, que ele colocou:
Professor, boa tarde. Eu estava lendo um pouco sobre rede neural e acabei entrando no termo de TensorFlow e não compreendi muito bem o que é em si. Poderia me dar uma luz? Perfeito. Bom, primeiramente, deixa eu só agradecer aqui o comentário da Agatha. Obrigado, fico feliz que você tenha gostado, Agatha, aí da palestra e das referências. E agora a pergunta do Guilherme, perfeito, Guilherme. O que é o TensorFlow? O TensorFlow, ele é um pacote, tá? Que tem para Python, tem versões aí para R também, tem versões baseadas em C, inclusive, e, se eu não me engano, eles liberaram uma versão em JavaScript também, já faz um certo tempo. O que é esse pacote? O TensorFlow, né, ele é um pacote de Deep Learning, ou seja, os modelos que são construídos dentro dele são voltados para redes neurais, e principalmente redes neurais mais complexas, né, ou seja, Deep Learning, tanto convolucional, recorrente, não que a gente não consiga criar uma multilayer perceptron nele também. Ou seja, toda vez que você, poxa, eu quero desenvolver um modelo, né, de rede neural, você poderia estar adotando esse pacote. Ele é um dos mais utilizados no mercado, tá? E ele é relativamente simples, tá? Principalmente a última versão. A última versão, eu diria que ele está bem encapsulado, você consegue construir uma rede neural com poucas linhas de código, mas é importante você entender a parametrização. É claro que existem outros pacotes também, né? Por exemplo, você poderia estar dando uma olhada no Scikit-learn. O Scikit-learn é um modelo, é um pacote de machine learning que tem outros modelos também, não só para redes neurais. E geralmente ele é até mais simples que o TensorFlow. Mas se você está querendo focar em rede neural, de fato, eu aconselharia você explorar o TensorFlow porque ele nasceu para isso, tá? Para propiciar que os cientistas aí tenham acesso a diferentes modelos, abordagens, tá? Métricas de avaliação especificamente para redes neurais, ok? Bom, a própria documentação do TensorFlow é muito rica, tá? Se vocês entram no site do TensorFlow oficial, eles têm tutoriais bem completos lá, com passo a passo, código explicado, é muito, muito acessível. Ou a busca no YouTube mesmo, porque vários cientistas fazem tutoriais com vídeo, né? Isso facilita demais. Uma dica também que eu considero é vocês procurarem cursos específicos do TensorFlow. A Coursera, por exemplo, tem cursos específicos do TensorFlow que também podem norteá-los. A vantagem também de vocês terem um certificado emitido por universidades, principalmente do exterior, porque a Coursera acaba fazendo isso, né? Tem parceiros aí universitários, principalmente de fora do país, que obviamente tem outros cientistas que inclusive são professores dessas universidades que lecionam sobre essas tecnologias. Tudo bem, Guilherme? Muito bacana, gente. O Vitor, ele fez um comentário também, uma pergunta, né? Muito interessante o exemplo do Boris. Gostei. Essa técnica área é utilizada no jornalismo para ajudar a desmistificar percepções com dados e representações visuais. Obrigado pelo conteúdo trazido, Robson e equipe com. A gente que agradece. Vitor, muito obrigado. Fico feliz que você tenha gostado também. Bom, quanto ao jornalismo, inclusive, tem algumas amigas que trabalham na área do jornalismo, inclusive a gente estava conversando sobre isso, tá? Assim, eu vou colocar um caso para ti, assim, sobre aplicações, né? Obviamente que envolvendo jornalismo, pelo menos do que eu já tenho aplicado e visto, né? Envolve a análise de textos jornalísticos, tá? Ou seja, imagine, vou até colocar um cenário para vocês entenderem sobre aplicações no jornalismo. Imagine que eu queira garimpar um conjunto de portais específicos, né? Ou seja, notícias da Veja, da Exame, da Isto É, do G1, entre outros cenários, outros portais, né, de cunho que trazem notícias aí para diferentes domínios do jornalismo. O que a gente poderia estar utilizando, né? Como nós poderíamos estar utilizando esses modelos, essas técnicas, né? Para encontrar padrões. Uma possibilidade seria analisar, obviamente, estes textos, essas notícias, né, com o objetivo de, obviamente, extrair padrões para diferentes fins, como, por exemplo, será que eu conseguiria analisar as notícias jornalísticas e o modelo descobrir automaticamente quais são os tópicos que estão sendo tratados nessas notícias, automaticamente? Será que eu conseguiria analisar esses portais jornalísticos e o modelo, por exemplo, detectar que as pessoas que estão sendo citadas nesses textos jornalísticos são, por exemplo, qual que é o percentual de pessoas que são de sexo masculino, quais são o percentual de pessoas que são de sexo feminino, para que eu consiga trazer, obviamente, uma métrica estatística, né, das pessoas que estão sendo citadas, eventualmente, nesses portais, né, e até para que tenha um censo, né, vamos tratar assim, um censo de
como que é feito, como que é o jornalismo hoje, né? Quais são os tópicos que estão sendo tratados? Quais são as regiões que mais descrevem eventuais notícias, sejam problemas ou sejam, né, quaisquer outros tipos de abordagens? Então, a gente consegue utilizar esses dados para, eu diria assim, extrair uma informação quantitativa de algo que é qualitativo. Por que isso que é interessante? Porque o jornalista, ele lida com textos, na sua maioria. Eu redijo uma informação, mas de cunho qualitativo. Será que eu conseguiria automaticamente utilizar essas técnicas para extrair informações quantitativas de lá e apurar resultados automaticamente? Isso é o que eu tenho mais visto no jornalismo, tá? Com interesses, principalmente. Inclusive, eu estou com um projeto associado a isso, tá? Com uma jornalista, inclusive, para começar a levantar métricas mais interessantes, né? De cunho quantitativo, de dados que são qualitativos, ok? Não sei se é bem nesse viés que você estava com curiosidade. Se você puder me reforçar também, Vitor, eu posso estar complementando. Bom, o próximo comentário é do Rodrigo. Ele colocou: estou partindo para a área de Data Science, inclusive as aulas do Robson, que são ótimas. Estão me auxiliando a perder o medo da matemática, que hoje ainda é um terror para mim. Bacana, que bom. A Agatha colocou que ela agradece também, acho que pelo comentário, né? E aí o Guilherme, ele também respondeu que ele entendeu sim. Muito obrigada, professor, pela palestra, perfeita, muito bom conteúdo. E o Vitor, ele... Tá, eu vou te aguardar aí, Cacu. Tudo bem. Por fim, o Vitor também colocou que sim, era por aí. Obrigada pela resposta. E por último, a gente tem o João, que ele colocou: Robson, você acredita que na velocidade que a tecnologia está avançando, em um futuro bem próximo, teremos mais modelos como o GPT-3 e teremos menos programadores convencionais? Pergunta polêmica. Olha, a pergunta do João foi muito interessante. Eu já vou chegar aqui na sua pergunta. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal anteriormente. Bom, Rodrigo, obrigado. Fiquei feliz que você está participando aí, tá? Que tenha gostado da palestra. E, poxa, é bem interessante ver os alunos com interesse nessa área, né? Porque é uma área que está cada vez mais crescendo e que muitas vezes acabam tendo um pouco de medo, né? Por conta da matemática e da estatística, mas que isso, se a gente começa a retomar, porque são coisas que a gente já viu, né? A gente só precisa de reforçar, relembrar de algumas terminologias e aos poucos a gente vai caminhando e conseguindo atingir nosso objetivo. Isso é um processo natural, tá? Agradeço a Agatha novamente. Agradeço o Guilherme também por estar participando aqui, também é meu aluno, e que tenha gostado da palestra, muito legal isso. E, ok, Vitor, obrigado também. Bom que tenha gostado. Deixa eu ver aqui a pergunta do João. João, eu não sei, eu acredito que você deva ser meu aluno da pós-graduação, eu não tenho certeza. Tem um João na pós-graduação, não lembro se é você, tá? Ou se é um outro João, mas vamos lá nas suas perguntas. Perfeito. Sua pergunta foi bem interessante, porque de fato o GPT-3, né? Na verdade, o GPT-3, para quem não conhece, é a maior inteligência artificial já criada na atualidade, né? Quem desenvolveu ela foi a OpenAI, né? Que é a empresa que, na verdade, é mantida pelo Elon Musk. E essa IA, na verdade, ela é uma rede neural com milhões e milhões de neurônios. É gigantesca, tá? Muitos milhões de parâmetros e ela consegue resolver problemas de cunho altamente complexo. Ela consegue redigir um texto, ela consegue até programar, tá? Tem cenários de aplicações de GPT-3 onde eu falo assim para a IA: poxa, eu quero que você faça uma tela para mim, que tenha um botão, que tenha isso, que tenha aquilo, e a IA gera o código em HTML, com CSS e tudo mais, tá? E ela tem sido utilizada para vários cenários, tá? Esses são alguns cenários do uso dela, mas tem algumas questões preocupantes, tá, pessoal? Quando a gente fala de GPT-3, é claro, ela tem várias vantagens, mas ela também tem algumas questões que envolvem conceitos éticos e morais. Ainda, por mais que nós tenhamos aí, né, a LGPD, que está reforçando a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só associada à proteção, mas principalmente à transparência da inteligência artificial. Inclusive, na LGPD, né, no artigo 3 e inciso 3, cita exatamente sobre a transparência. E a transparência é um ponto muito importante que é tratado na inteligência artificial, que é como que ela toma a decisão, por que ela chegou nessa decisão. Ou seja, a gente precisa entender os porquês também.
E o que acontece com o GPT-3, tá? Embora o GPT-3 ele foi treinado com uma volumetria absurda, ele tem uma alta complexidade de parametrização e acerta muito bem, mas ele também já teve alguns erros, e erros bem críticos, tá? Quando eu digo críticos, é que acabam envolvendo aspectos éticos, principalmente, tá? Aspectos éticos são muito preocupantes, exatamente, como ódio, xenofobia, racismo. Isso são questões que qualquer IA pode estar propensa, tá? A aprender esses padrões que não são tão legais, né? Ou seja, porque isso é viés. Como que a IA aprende? Eu alimento com uma massa de dados. Essa massa de dados foi construída por pessoas e ela vai aprender aquilo que as pessoas descreveram. Só que se essas pessoas descreveram conteúdos, né, que não tenham um teor aí, né, ético, né, obviamente ela vai aprender aquilo que não é ético também. E isso está em conselho. Na verdade, o que falta para a área, e que isso já tem sido estudado, mas até onde eu tenho conhecimento, não chegou-se numa decisão entre criar um conselho de ética bem fundamentado, é o seguinte: legal, temos o GPT-3, né, mas temos um conselho de ética que vai conseguir, por exemplo, né, eventualmente, se a gente chegar num nível de ser processado pela tomada de decisão de uma IA, quem que vai responder isso? A IA ou a empresa que construiu essa IA? Como que essa IA está tomando decisão? Como que a gente conseguiria ter uma lei, uma jurisprudência que conseguisse, obviamente, né, responder situações onde uma IA com esse nível de complexidade, né, estaria tomando decisão? Então, quando eu digo o uso, principalmente do GPT-3, eu diria ele está sendo usado? Com certeza. Mas em questões éticas, em questões críticas, na verdade, área médica, área legal, tem cenários que não está sendo utilizado por conta desse viés, tá? Porque vão ter problemas que vão interferir diretamente em questões éticas. Quando você diz se teremos menos programadores convencionais, na verdade, eu diria que isso foi um ponto que foi colocado até quando, há algum tempo atrás, foi construído o conceito de AutoML. Até antes de falar de GPT-3, né? Porque a AutoML foi, obviamente, como se fosse um ensemble, né? São vários algoritmos que são treinados automaticamente para que já chegue num modelo de machine learning eficiente. E foi colocada essa mesma pergunta. Por exemplo, poxa, será que com a AutoML agora teremos menos programadores? Teremos menos cientistas de dados? Na verdade, não. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente pegar um conjunto de dados, né, e assumir que um determinado modelo, na verdade, vai resolver problemas para todos os tipos de dados existentes. Dados, pessoal, tem complexidade, tem viés, tem outliers. Quando eu digo outliers, tem exceções, tá? A gente não consegue simplesmente generalizar um problema e achar que o único modelo vai resolver o problema de tudo no planeta. É muito complexo eu construir algo que seja bala de prata para resolver qualquer problema. Então, vai ter gargalo em algumas situações. Por isso que eu digo que é aí que esses cientistas ou programadores têm que entrar para resolver os problemas que essas eventuais IAs não estão conseguindo resolver. Ou seja, IAs que são genéricas, tá? Eu diria que isso vai ser difícil mesmo, porque tudo vai amadurecendo, tá? Uma área e novas áreas vão surgindo. Até um ponto interessante para vocês terem conhecimento seria, por exemplo, uma área chamada BCI, que é Brain Computer Interface, ou seja, interfaces conectadas no cérebro. Essa é uma área que está correlacionada com inteligência artificial, está crescendo muito, é uma área nova. E já estão precisando de desenvolvedores e cientistas para isso, como, por exemplo, a própria empresa do Elon Musk, a Neuralink. Tá? E por quê? Porque a tecnologia ela vai avançando, vão surgindo novos problemas, e esses modelos que até então nós achávamos que resolviam tudo, vão começando a ficar depreciados, né? Descontinuados, vamos pensar assim, porque esses novos problemas passam a ser complexos. Esse caso que eu falei para vocês do BCI, né, do Brain Computer Interface, é um cenário onde a gente vai ter um chip, né? Podemos ter um chip invasivo, ou seja, de fato dentro do nosso cérebro, ou semi-invasivo, ele ficaria externo, para captar, por exemplo, né, os sinais, os canais, né, que é chamado de EEG, né, ou seja, de eletroencefalograma, eles vão ser captados na nossa mente para que uma inteligência artificial processe esses sinais cerebrais e tome uma decisão. Olha onde a gente pode chegar, e nós já estamos caminhando para isso, né, principalmente com a empresa do Elon Musk. Imagina a gente ter um chip, né, plugado na nossa mente, nós vamos pensar algo, essa IA vai processar o nosso pensamento
e esse pensamento, ela vai tomar uma decisão. Imagine que esse chip está integrado com o Wi-Fi, o Bluetooth da vida, e vamos supor que eu pense o seguinte, ó, eu estou pensando que eu quero que a luz da minha casa apague. Ele vai processar esse pensamento, vai acionar, obviamente, vai transferir essa informação para um sinal de Wi-Fi, né, ou para um sistema distribuído, com talvez um Arduino da vida, né, alguma placa que esteja integrada numa casa inteligente, e a gente vai apagar a luz só com pensamento. Por exemplo, vamos supor, poxa, eu estou pensando em o que eu quero redigir, e essa IA vai começar a escrever para mim sem eu precisar fazer o uso do teclado, por exemplo. É um outro cenário. Inclusive, já tem aplicações de uso de PCI, né, que fazem análise de eletroencefalograma, para que o pensamento seja transformado em palavras, ou seja, eu penso em algo e a IA escreve aquilo que eu estou pensando. Então é para vocês terem uma ideia de como as coisas estão convergindo. Então é por isso que logo eu penso que, por mais que hoje essas IAs, principalmente GPT-3, de fato é fantástico, mas com o surgimento dessas outras áreas, ela vai começar a se descontinuar em alguns cenários. Outros a gente vai fazer o uso, outros a gente terá que utilizar de fato profissionais, cientistas especialistas, para resolver problemas de cunho não tão trivial, ok? Deixa eu ver, fico no aguardo de mais algumas dúvidas aí, perguntas. Bom, tem mais um comentário aqui do Guilherme, que é sobre as tomadas de decisão, disso terão de ser muito bem feitas, porque a chance de dar problemas, como por exemplo, os éticos do GPT-3, é bem curioso se funcionar bem. É perigoso. De fato, Guilherme, assim, é perigoso. Assim, eu acho que é claro, por isso que a gente precisa de um conselho, tá? Eu acho que a gente já chegou num caminho que a tecnologia ela já está com um avanço bem interessante. Nós temos diferentes modelos de inteligência artificial, o Deep Learning cresceu muito, nós já temos muita coisa em mãos. O que eu acho que falta é talvez a gente dar uma organizada na casa. Essa que seria a principal palavra. Quando eu digo organizar, a casa poxa, será que a gente tem uma jurisprudência? Será que nós temos um conselho ético para toda essa tecnologia que está surgindo? Na verdade, não, né? Ou seja, começou agora, relativamente agora que o pessoal está começando a correr atrás com a LGPD, né? Agora que a gente começou a correr atrás de, ou seja, trazer um conceito jurídico, né? Trazer, obviamente, algo fundamentado, dado que cada vez mais as pessoas estão usando IA. Então, eu diria que tudo na vida, né? Quando a gente usa inteligência artificial, como vai ser operado por pessoas, né? Tudo na vida tem riscos. Quando eu digo riscos, são pessoas que vão utilizar para o bem e pessoas que vão utilizar para o mal. Isso é natural, tá? Então, é por isso que cada vez mais a gente precisa de um conselho ético. Porque se a gente precisa punir alguém, uma empresa, o que for, ao uso da IA, né, para questões negativas, a gente pelo menos vai estar fundamentado, né, com uma legislação envolvendo esses aspectos. Mas hoje, eu diria que a gente está muito carente ainda, porque a IA ela cresceu uma proporção que ela está sendo utilizada em diferentes domínios, área médica, área jurídica, até para a área nuclear, guerras, tá? Uso de drones que tem obviamente inteligência artificial acoplada para reconhecer padrões, para reconhecer face de pessoas, para acionar armamentos. Nós temos em tudo. Tudo que a gente for falar de domínios, não importam a natureza, as empresas estão usando IA. Então, por isso que eu diria que o perigo está ainda, né, pelo fato de nós não termos ainda um conselho muito bem fundamentado. Quando eu digo muito bem, assim, não é um rascunho. Embora o LGPD já é um grande marco para a nossa história, né, entre as aplicações de tecnologia, principalmente de IA, mas eu ainda acredito que nós precisamos amadurecer muito mais isso. Porque se a gente for comparar a legislação atual, né, que já é aplicada no nosso dia a dia, como nós seres humanos, nós sabemos que tem infinitas jurisprudências. A legislação é gigantesca. Então, agora imagina a área de inteligência artificial. Quantas aplicações não tem? E se a gente fala em termos de jurisprudência, o que nós temos hoje em relação a isso? Não temos quase nada. Comparado com a legislação para humanos, vamos pensar assim. Então, por isso que está perigoso, tá? E eu vejo que o caminho, que pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Não que isso tem que ser uma afirmação, é mais um ponto de discussão aqui para a gente, para a gente refletir mesmo. O que eu tenho como ponto de vista é que precisamos fundamentar um pouco mais esse possível conselho, criar de fato uma lei mais completa, né, que tem obviamente várias situações e exceções em casos aí críticos, principalmente envolvendo a área médica, seria um cenário, para que depois a gente consiga ter mais, eu diria, tranquilidade quanto ao uso da IA.
Porque hoje as pessoas estão assim, eu diria que usando, né? Estão consumindo a inteligência artificial, mas muitas vezes sem se preocupar com o que ela também poderia trazer de negativo. Porque, como eu reforcei para vocês, nós temos sempre os dois lados da moeda. Tá? De fato, o interesse é para o bem, mas sempre vai ter o uso para questões negativas também. Isso que seria interessante nós termos aí uma área, né, um conselho ético legal para que nós sejamos amparados de certa forma, ok? Bom, gostaria de agradecer novamente, Robson. A gente já está chegando aqui no nosso horário, né? Então, pessoal, muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente desse momento de aprendizado, de troca. Obrigada também, Robson, pelo seu tempo. E a gente já vai encerrar, então, o nosso papo. Esse foi o primeiro Momentec. No ano que vem a gente vai trazer outros, mais ligados a esses temas um pouco mais densos, assim, das áreas de tecnologia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Robson. Obrigado, Cacu. Agradeço novamente aí pelo convite e agradeço também a todos os participantes que puderam comparecer aqui na palestra. Obrigadão. Abraço. Tchau, gente. Obrigada, abraço.